Vamos estar dando início hoje ao nosso segundo episódio do Movimente e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bem sensível. Na sua igreja, você já vivenciou alguma liderança tóxica? Algo que chamasse a sua atenção de forma negativa? Bom, hoje nós vamos estar tratando esse tema e para falar sobre isso, trouxe aqui meu amigo como convidado, pastor Renato Melo, para estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante nos dias atuais. Renato? Prazer, galera. Bom estar com vocês. Muito obrigado. Pastor Alan também. Alan, nosso amigo, psicólogo, professor, enfim, né? Estamos aqui juntos para construir algumas respostas, bem como trazer algum entendimento desse tema que, por sinal, é um pouco polêmico. Um pouco não, muito polêmico, inclusive acho que te joguei na fogueira, né? Bastante, bastante. Mas vamos Bom, lá. a gente vai estar falando um pouquinho sobre a dinâmica, como funciona, como identificar uma liderança. E, claro, quando a gente fala do âmbito religioso, tá, gente? Não é somente no âmbito da igreja. Vamos estar falando da igreja, porque a gente está com um pastor aqui, mas pode ser com outras religiões. O intuito aqui é dar luz a esse tema que é tão importante. Por quê? Hoje, eu pego muito, tá, pastor? Dentro de um set terapêutico, muitas pessoas adoecidas por lideranças tóxicas. Eu costumo falar o seguinte: pessoas feridas ferem pessoas. E essas pessoas mantêm esse ciclo, esse padrão e vão ferindo pessoas. Tá? Então hoje é importante a gente dar luz a esse tema, falar um pouquinho sobre isso, porque até mesmo tem pessoas aqui que estão nos assistindo que provavelmente ou elas passaram por isso, ou provavelmente irão passar por esse tipo de situação. Então a ideia aqui também é trazer ferramentas, é claro, para que as pessoas possam entender essa dinâmica, como é que é o funcionamento dessa liderança, tá? Porque hoje, né, o intuito da religião da fé, claro, é Sim. trazer uma maturidade, trazer um crescimento, mas o que nós temos visto, infelizmente, e é lógico, tá, gente, aqui o intuito não é bater na igreja, o papel não é esse, né, a Sim. nossa função não é Boa, essa, boa. mas discutir o assunto de forma bem madura, porque isso é real. Isso acontece realmente dentro do âmbito religioso, que inclusive não deveria acontecer. E eu brinquei com você que eu te joguei na fogueira, porque é um tema polêmico, Sim, né? muito. É um tema que vai trazer bastante discussão, e o intuito é esse mesmo: discutir esse assunto, porque é extremamente necessário. Aí eu já começo com uma pergunta bem simples, né? Hum. Quantos anos de evangelho você tem? Bom, aceito Jesus com 16 anos e hoje eu tenho 45. Então nós Então, vamos para uma caminhada aí de bastante 2 tempo. décadas para chegar à terceira. Provavelmente já passou por algumas denominações. Algumas. Tá, mas a pergunta é a seguinte: já vivenciou algum tipo de abuso dentre essas denominações? Não precisa nem citar nome, né? Mas já vivenciou algo, ou pessoal, ou que você tenha visto acontecer dentro da sua comunidade de fé? Já vivi isso logo nos meus primeiros meses, antes de um ano, quando aceito Jesus com 16 anos. Eu já comecei a viver isso, Já no primeiro? já no primeiro momento. Já no primeiro momento. Eu aceito Jesus com 16 anos, dia 28 de junho de 1996. Eu tinha 16 anos. E, por sinal, após 3 meses, Deus, por sua bondade, enfim, graça, nos alcança, né, numa vigília, né, e após aceitar Jesus, eu começo a desenvolver os dons. E nesse desenvolvimento dos dons, né, que tido por muitos no ambiente neopentecostal, que é o pacote completo, Uhum. nessa vigília eu recebo o dom de profecia, visão, revelação, enfim, e começo a me desenvolver espiritualmente, até que o meu líder na época da igreja onde eu aceito Jesus, ele cita o meu nome, passa a citar meu nome dizendo eu ser um dos tais na perspectiva dele, e assim citando sempre meu nome, de domingo à noite, na escola dominical. Vocês conhecem Renato Melo? Então, ele Ou seja, cismou você ser virou um esse. troféu, Virei o troféu. que ele precisava mostrar. Sim, o tempo todo. E como é que foi essa relação? Então, eu aceito Jesus num momento muito difícil da minha vida, por conta da separação dos meus pais, né. E eu abraço a fé, Já tinha uma fragilidade, então, emocional. já tinha uma fragilidade emocional.
E quando eu abraço a fé, eu abraço a fé no afã, como muitos veem a Cristo, de ser a solução para toda a sua vida. E de fato Uhum. é. Porém, tem todo o desenrolar, tem todo o desenvolvimento que precisa ser dentro desse processo de amadurecimento. E quando a gente vem para Cristo, a gente espera ser ali o lugar ideal. Que lugar ideal é esse? A igreja e os seus Lugar de líderes. acolhimento, De acolhimento, de amor, cuidado, cuidado, atenção. desenvolvimento, atenção. E Justamente. é justamente no lugar que deveria receber isso, porque às vezes falha. Pois é. E como é que você conseguiu lidar com isso? Isso te prejudicou? Isso te desanimou? Isso te frustrou? Que sensação você teve? Por que que eu estou perguntando isso? Que possa ser que tenha alguém que esteja nos assistindo que, novamente, ou passou ou esteja passando a mesma coisa que você esteja passando. E o intuito aqui, tá, gente, não é só falar da questão espiritual. Lógico, ele vai estar falando das experiências dele, mas está trazendo também luz no campo emocional, que é o psicológico. Então, a ideia aqui é falar sobre um tema muito importante, que são esses abusos, né, que infelizmente ocorrem. Lógico, não é toda a liderança. E a gente vai estar falando aqui também um pouquinho sobre esses traços narcisistas que algumas lideranças, infelizmente, apresentam. Então, o intuito é, lógico, ele vai estar falando sobre a espiritualidade dele, mas também está falando um pouquinho sobre essa parte psicológica. E a importância de identificar isso para que você possa se proteger dentro do âmbito da sua religião, da sua fé, né? Sim. Então, como você conseguiu lidar com isso? Então, de forma bem resumida, né? Quando eu aceito Jesus e passo por todo esse processo, né? E eu consegui identificar, não por mim mesmo. Todas as vezes eu chegava em casa, e ao chegar em casa, eu descia, né? Porque a igreja era no alto de uma rua subida, né? Dentro de uma comunidade, e eu vinha para casa todas as vezes Uhum. chorando. E minha mãe me questionava por que que todas as vezes eu ia para a igreja tão feliz e ao voltar eu voltava chorando. E a princípio eu ficava omitindo dar essa resposta para que não preocupasse minha mãe a tal ponto. Eu tinha 16 anos apenas, então era na transição de adolescência para a juventude, Sim. né? E E quando não eu tem nem a chego. maturidade suficiente para lidar com isso, né? Nenhuma, nenhuma. Até porque eu vim de um ambiente muito difícil, meu pai era muito rigoroso, né? Meu pai era um tanto, pode dizer, bruto no quesito criação, né? Para você ter noção, meu pai, voltando, antes de eu voltar para essa resposta, meu pai ele tinha um grande problema. Teve uma vez que eu e meu irmão, brincando, né? Enfim, carnaval, e pegamos aquele brinco de pressão que tinha uma pena pendurada, Uhum. né? E meu pai, quando chegou, meu pai era ferroviário, da rede ferroviária, chegou em casa, viu aquilo. Ah, então vocês querem ser, vocês querem Uhum. ser mulher. Botou a roupa da minha irmã em mim, no meu irmão, e foi caminhar na feira de domingo, né? Então, assim, eu vim desse ambiente, né? Eu vim dessa De abuso. atmosfera, já de abuso, né? E quando eu vou para a igreja, eu vou nessa esperança, né? Desse resgate. Meu pai separado, meus pais separados, meu pai com outra pessoa, minha mãe sozinha, nos criando. E eu venho para esse ambiente. Quando eu chego na igreja, e eu tenho também esse mesmo embate, desse abuso também. Então, como é que eu comecei a identificar? Não por mim mesmo, porque eu estava fragilizado, vim do mundão, com toda essa deficiência do espelho paternal quebrado. Então, a gente tem a figura da liderança, alguém de acolhimento. Quando eu não consigo perceber isso por conta das minhas feridas emocionais, e minha mãe percebe, até que eu digo para ela o que está acontecendo. Ela diz para mim de imediato: sai desse lugar e vem congregar na minha igreja. Essa foi a resposta que ela me Uhum. deu, mediante o que eu passei para ela. Só que eu ainda permaneci lá. Por quê? Na minha cabeça, sair de lá, eu estaria em rebeldia. Sair de Hum. lá, eu estaria contra Deus. Então eu ainda permaneci lá, mesmo com meu nome sendo citado de forma aberta. Quantos conhecem Renato Melo? Renato Oliveira Melo. Então, ele já se acha isso, já se acha aquilo, e na verdade era simplesmente porque a efusão dos dons eram muito evidentes na minha vida, mesmo sendo novo antes de fazer um ano de Inclusive, isso é uma convertido. dinâmica que acontece muito dentro desse contexto de abuso. Uhum, As pessoas são presas pelo medo. justamente. Então, elas têm medo de sair. Fora o medo, só para eu entender um pouquinho essa relação. Você via nessa figura religiosa, essa autoridade religiosa, uma figura paterna? Via, a princípio via. A princípio via. Até que é como Jesus olhou para aquela árvore de longe
e foi buscar nela fruto. E quando chegou lá só tinha folhagem. Porque até então eu estava olhando de longe, não tinha proximidade. Até que eu, a partir dos filhos, eu entrei mais na família do Uhum. líder. E quando eu chego nas folhagens, eu vi que frutos eram poucos. Sim. Entende? Então isso começa a me assustar, e é onde esse espelho, que a priori era o espelho ideal de uma liderança e alguém com um ambiente acolhedor, de uma forma acolhedora, que me abraçou dentro dessa figura paterna, uma paternidade religiosa, Uhum. que a gente pode entrar até um pouquinho sobre isso, que nós já vivemos isso também. Essa paternidade, que ainda não tinha consciência dessa linguagem, mas aquilo foi sendo quebrado até que eu tive mais adiante, não só a direção, mas a coragem de me retirar daquele ambiente. Tá. Você hoje pastoreia uma igreja, correto? Sim, Mas você também já pastoreou em outros lugares, sim, não é isso? sim, sim. Tá. Então, queria até te fazer uma pergunta, porque eu separei algumas perguntas aqui que eu acho bem relevantes para a gente estar, já que a gente trata de relações Sim, tóxicas, sim, sim. para a gente estar falando um pouquinho. Que a primeira é: o que diferencia uma liderança saudável de uma liderança que possa ser tóxica? Qual é a linha? Como alguém pode identificar? Bom, principalmente para a galera que está nos ouvindo, né? Com base até nas minhas experiências, o que é uma liderança saudável? É aquela primeiro que aponta para Cristo. Aquela Uhum, que faz com que você cresça e o ame mais do que a sua própria vida, porque essa é a proposta bíblica, né? uhum, O próprio Jesus, e ontem fazendo um devocional, né, que nós temos feito isso, né, eu e minha esposa, estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e há um certo momento da passagem que fala o seguinte: aquele que ama achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então, lógico que, o que a gente entende por isso? Uma liderança saudável, não abusiva, é aquela que aponta para Cristo, que faz com que você cresça, se desenvolva. E a Bíblia também aponta que todo líder, ele precisa fazer com que os seus liderados sejam melhores do que ele. uhum. Já a abusiva, não. Só ele se destaca, Sim. sabe? E eles, ainda que apontem para Cristo, mas apontem com Cristo e você só chegou a Cristo a partir deles. Então eles foram a ponte. Eles são o que ligam, né? Sim. O verbo aí, né? Enfim, religar, é a religião que te liga a Deus, é esse líder abusivo, Então, ok? ele é o caminho. Ele é o caminho, É ele como fosse o elo de ligação entre a justamente. pessoa e Deus, né? Justamente. Inclusive, tratando desse tema, sobre narcisismo, que a gente pode colocar assim também, Sim, porque o narcisista ele está em todos os lugares, né? Está nas igrejas, está nos hospitais, nas está nas famílias. escolas, nas famílias, estão em todos os âmbitos, Sim, tá? sim. Então, um dos traços do narcisista é essa grandiosidade, essa imagem grandiosa que ele formula, né, que ele cria, e ele está sempre precisando de pessoas para validar essa relação, né? Justamente. Então, ele está sempre precisando de alguém que esteja ali para nutrir aquilo que ele construiu. Então, liderança que seja tóxica, então, seria uma liderança que ela monta uma imagem poderosa dela mesma, Sim. uma imagem em que ela é o único caminho, seria isso, Sim, com né? certeza. Uma ligação entre a pessoa e Deus. E se a gente está falando de relação tóxica, então a gente está falando de confrontamento. Então, geralmente, esse tipo de liderança, então, ela não aceita ser confrontada, seria isso? Sim, sim, eu tenho algumas vivências sobre isso. Bom, a liderança abusiva, ela quando percebida, pelas suas vítimas, vamos colocar assim, né, pelos seus liderados, Uhum, vitimados por essa liderança sim. abusiva, quando eles são descobertos, a primeira coisa que eles fazem conosco é nos colocar de canto, dar um gelo. É um tipo de punição. É um tipo de punição, um tipo de punição. E o interessante é que, elas simplesmente, onde elas nos colocavam em lugares de destaque, agora elas, como punição, te colocam em lugares inferiores. Exemplo: quando você sempre era utilizado num púlpito, numa tribuna, ministrando, como estamos falando de ambiente religioso, eles agora te colocam para os serviços gerais. Agora você vai ficar no estacionamento.
Você é pastor do estacionamento. Você agora é o pastor... Não que isso desmereça, né, a função. Não desmerecendo, mas você tem um chamado e uma outra envergadura, né? Mas eles, como punição, te tiram daquele ambiente de desenvolvimento ministerial e te colocam como punição em outro ambiente meio que para te humilhar, meio para te secar, para que você entenda que você só esteve naquele ambiente, aspas, na visão deles, de honra, porque quem te colocou foi ele. E ele é o canal de Deus na Terra. Então não existe outro canal. Não. Tá. Na visão do abusivo, não. E quais comportamentos, podemos colocar assim, podem caracterizar, né, líderes que sejam tóxicos? Qual o comportamento que eles têm? Existe a fala, você falou de fala, e comportamento? Bom, vamos lá. Eles querem todos ao seu redor, porque eles sempre têm uma palavra, eles gostam de Tudo ser... sempre parte dele. Tudo sempre parte dele. Eles são centralizadores. Eles amam, ao fazer algo, elogio. Eles amam, eles esperam o elogio. Eles já contam com o elogio como ferramenta daquilo que eles estão construindo. Pouco prestam conta, na verdade não prestam conta de nada, porque eles são os ditadores das leis e decisões, e inclusive da própria vida dos seus liderados. Como é que pode? Exemplo disso, nós vivemos um momento, pastoreando igreja num certo ministério, e para que eu viesse visitar meus filhos e meus pais no Rio de Janeiro, que hoje nós moramos, né, eu tinha que pedir para que ele visse qual era o dia ideal para que eu viesse estar com os meus pais e meus filhos. Espera aí, só para eu entender um pouquinho. Pedir dia de culto ou fora de culto? Porque geralmente culto tu tem que estar presente, tem que fazer lá as suas obrigações, né? Uhum. Mas mesmo fora desses dias... Fora do ambiente de culto. Por Nós quê? não iríamos nos ausentar do culto. Nós iríamos vir sem ser dia de culto. Aspas. Como se fosse o dia de folga, né? Nós éramos Sim. pastores integrais, eu e minha esposa, e nós solicitávamos, não dizíamos, tal dia nós vamos. Não era uma palavra já de decisão. Nós solicitávamos, estamos pretendendo visitar nossos pais e os nossos filhos, apesar de já grandes, não eram crianças dependentes, já grandes, ter um momento de família. Uhum. E nós compartilhávamos da necessidade de podermos estar com ele. Ele dizia, olha, esse final de semana não, o outro não, mas vamos ver para o próximo. Exemplo. Mas qual Até a que lógica disso? Bom, manipulação, domínio. Mas o que ele falava? Que não pode? Eu preciso de vocês aqui. Aqui Aí onde? aí você me diz, você fazia alguma coisa lá? Não, as mesmas coisas rotineiras. Pastoreava igreja, discipulava pessoas, e de segunda a sexta, reunião na sede, com ele falando, e tinha sempre, ele dava um briefzinho pra gente, e após a reunião ele perguntava o que a gente acha, resuma essa reunião com uma palavra. E a palavra tinha que sempre ser de acordo, de modo a ovacioná-lo. Fantástico, incrível. Incrível, esplêndido, avivamento. Aí quando você falava algo como aconteceu inúmeras vezes, eu falava assim, para mim, com tudo que aconteceu, eu percebi que Deus nos colocou no trilho novamente. Até que ele fala para mim assim, então faz o seguinte, vai lá fora um pouquinho, refresca tua cabeça, depois tu volta para a reunião. Porque você falou, pronto, voltou de volta ao trilho, sinal de estar fora. Justamente. Se tá fora da visão. Se tá fora da visão, tá errado. Tá errado. E no caso narcisista, ele nunca tá errado, né? Nunca. Ele não erra. Eles são perfeitos. Justamente. Inclusive, uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam com pessoas narcisistas é justamente isso. Tentar convencer o narcisista que ele tá errado. Como é que faz isso? Então, acho que é impossível, né? E dentro do âmbito religioso, como é que se faz isso? Também impossível, né? Porque ele sempre tem um poder de decisão. A palavra final sempre é dele. Na verdade, desde o início, ele manipula as decisões da sua equipe desde o início, de modo a todos concordarem com com os seus feitos. Né? Eu vivi isso na íntegra, né? Como nós fomos pastores integrais. Né? E dentro desse ministério, a gente viveu coisas de forma muito intensa.
né? E o interessante são as promessas. Como é que eu poderia dizer? Promessas essas que aguçam um conforto do seu coração, mas na verdade são todas vazias. Todas elas. Que tipo Nenhuma de delas. promessa? Exemplo. Deus tem um chamado com você. E essa casa espiritual, ela tem uma envergadura onde aqui você vai crescer e vai se desenvolver. E tem mais. O que Deus tem para a tua vida, o termo muito que eu escutei assim inúmeras vezes foi: você tá podre para esse mundo. Você só serve para Cristo. De modo a te prender naquele ambiente de vida integral. Começa por aí. Outra coisa que eles fazem muito é demonizar a questão do serviço secular. Como assim? Não pode trabalhar? Não. Ué, mas como é que a pessoa sobrevive? Então, na cabeça deles, no seu modus operandi de governo, no seu plano de governo de liderança abusiva, eles dizem que você só flui debaixo da unção deles. Esse é o Então não discurso. existe vida Fora desse dele. ambiente. Fora dele, fora do ambiente que ele proporciona. Não existe. Tá, mas no caso não é nem salário, é pré-venda. Uhum. E como é que fazia para se sustentar a família, já que o trabalho secular, digamos assim, na fala que você trouxe, era errado? Então, qual era o discurso para justificar as limitações das prebendas que recebíamos? O que ele justificava é o seguinte: eu passei pelo mesmo deserto que vocês. Deus me treinou, me habilitou, me preparou e eu estou numa nova fase. Vocês ainda precisam aprender. Então ele está num novo nível, um nível superior. E nós ainda não estávamos preparados para. Agora, fazendo a pergunta que, não fugindo um pouco, mas está inserido no tema, isso não trouxe problema no seu âmbito relacional, não? Seu casamento? Um pouco, um pouco. E como é que faz para sustentar essa dinâmica? Porque assim, uma casa tem que comer, tem que pagar as contas, tem que se vestir, não podia sair, não podia ver ninguém. Quase, vamos botar assim, quase uma escravidão? É uma prisão, né? Prisão? É uma prisão. Uma prisão tematizada de céu. É como se entrássemos numa cela, mas não existia as grades, porque existia... Eu estou falando figuradamente, claro, Sim. né? É uma cela, fato, mas é como se houvesse um drywall na frente, nome Paraíso. pintado de azul, escrito Paraíso, entre desfrute. Mas, na verdade, você estava entrando na sua cela. E o que é mais doloroso é o seguinte: nós entrávamos nessa cela, e muitos já entraram nessa cela, muitos estão nessa cela com a chave na mão e não tem força para sair. Aqui que está o X da questão. É uma cela que você é detentor da chave dela. Porém, você não tem força e poder de decisão para sair dela. Por quê? Tu falou de chave. Que chave seria essa? Porque tem uma pergunta aqui que eu iria até fazer, de repente eu nem faço. Bom, essa chave seria, primeiro, na minha perspectiva e por conta das minhas próprias vivências, né, nessa área. Eu acredito que ser presa fácil nesse ambiente que, me perdoe, galera aí que está nos assistindo, até que hostil, né, mas mascarado de céu e de benéfico, de ambiente ideal, né? Lembrando que tudo que estamos falando, nós não somos contra a igreja. Lógico Isso é que bom não. deixar bem claro. E o pessoal já pega isso e leva o pessoal, né? Justo. Ih, olha lá, estão os desigrejados fazendo podcast. O pastor fala atacando a igreja. Quando na verdade não é, né? Enfim, então eles mascaram isso tudo, esse ambiente, né? E a ideia dessas pessoas que ali estão vitimadas por isso é porque elas não têm as suas identidades. Na verdade, elas não sabem quem elas são. Na verdade, elas não sabem quem Deus é. Porque se elas soubessem quem Deus é na vida delas e quem elas são em Deus, essa é a verdade. Aí você vai dizer assim: Renato, você como pastor se permitiu a isso?
Infelizmente, sim. Infelizmente, eu não desenvolvi, e por conta do discurso do amor, do acolhimento, você se deixa levar e quando vê, voltando ao cenário da cela, né? Você entra na cela e eles mesmos dão a chave nas suas mãos e Uhum. você entra com a chave na mão. Tá. Então, por que que essas pessoas, mesmo sabendo ou tendo uma noção desse âmbito que elas estão, ainda assim elas permanecem? Porque para elas, sair dali é estar em desacordo com Deus. Porque esse discurso ele vai se mantendo, sendo alimentado nesse ambiente de forma muito intensa, com as ministrações, com as imersões, com os cursos, Hum. com as palestras, com as reuniões, de forma muito sutil. Sair desse ambiente simplesmente seria fatal para a sua vida e colocaria em risco não só seu ministério, mas a sua vida e família. Eu já vi casos, né? Porque assim, eu nunca passei por isso. Lógico, já tive acesso a casos, já vi casos, mas eu nunca vivenciei isso. Eu já vi casos em que a pessoa ela queria sair de uma denominação e ela ir para uma outra denominação. E uma determinada liderança falou para ela: Olha, Deus me disse que se você sair, você vai morrer. E a pessoa, mesmo infeliz naquele local, ela não saiu porque a liderança dela, espiritual, disse para ela que ela iria morrer se ela saísse. E ela ficou aprisionada ali. Então, baseado no que eu te perguntei, pegando uma apanhada do que você falou. Uhum. Então, muitas pessoas, mesmo identificando esse tipo de ambiente, esse tipo de liderança, ainda permanece por conta do Do medo. 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 Medo de estar contra o transcendente, o divino, o espiritual, Sim, medo de que algo vá acontecer. sim. Eu já vim também de um contexto religioso, que eu não vou entrar no mérito aqui, em que até ameaçado de morte eu já fui. Você vai Isso acontece. morrer, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Enfim, lógico, que o medo na época, até porque eu era jovem, me paralisou, me deu um certo choque, caramba. Eu evitava até sair de casa porque eu tinha medo. Medo de ser Vai que, atropelado, exato. vai que vem um Quando raio. eu saía, tipo, ir para bem próximo, eu saía numa tensão, assim, algo fora do comum. Era uma tensão que eu tinha porque eu tinha medo de uma bicicleta. Porque na minha cabeça eu poderia ser atropelado pela bicicleta e morrer. E acontecer aquilo que haviam me falado. Então, baseado em tudo isso, então, o medo faz com que as pessoas ainda assim permaneçam nesse lugar, no lugar de prisão. Sim, E você falou que elas detêm a chave. sim. Que chave é essa? É como digo, a identidade, para mim, a verdade elas têm. A palavra, a Bíblia é sagrada. E qual é a dificuldade? Elas não prescrutam as escrituras, sabe? Elas não se pegam a se desenvolver a sua jornada de vida cristã ao ler exemplo disso. Eu também sou barbeiro e dentro desse ambiente também do meu nicho profissional, a gente conversa sobre, enfim, inúmeras coisas e Deve ser igual atende. manicure, né? Deve ser tipo um psicólogo. A Deve gente, ser psicólogo, deve ser médico, deve ser advogado, lá tu é tudo, né? tudo, tudo. E tem uma classe de pessoas, né? Tem uma galera, né? De clientes, né? Que são de religiões afrodescendentes. E eles me chamam, eles falam que eu sou iluminado. Não, você é iluminado, espiritualizado e tal. E existe, a gente sabe que existe esse tabu. Não que para mim tenha problema. Existe esse tabu, né? Alguém, um cristão, botar a mão na cabeça, que eles chamam de ori, essas coisas todas. Aí, Renato, por que você está entrando nesse assunto? Porque para essas pessoas, quando eu disse da chave, elas desenvolvem a sua espiritualidade. E há pouco tempo agora, mês passado, se não me falha a memória, ou início desse mês, não estou lembrado com precisão, um deles passou uma Uhum. grande decepção com o seu líder religioso na sua religião afrodescendente, né? De modo que hoje ele está sem uma casa, né?
Tanto que o termo que eles usam é lá em casa, no caso, é o terreiro, Sim. né? E ele está sem hoje uma casa espiritual, né? Como muitos hoje, infelizmente, e aqui vai não uma dica, né? Uma orientação. Pessoas hoje têm dificuldade, né? De congregar, e o índice de desigrejado, ele, infelizmente, ele acaba aumentando, Alan, principalmente por conta desse tipo de liderança. Porque as pessoas começam a enxergar Deus de forma diferente. Renato, pastor, enxergar Deus de forma diferente? Sim. Sim, a paternidade de Deus, ela acaba sendo defasada na impreensão e desenvolvimento da vida cristã daquela Uhum. pessoa por conta de um líder abusivo, por conta de um líder narcisista. Eu conheço inúmeras pessoas que, dentro desse ambiente, de comunidade de fé, eles simplesmente não desejam mais estar. E se nós formos olhar bem, isso é ascendente, isso é crescente. Uhum. Isso é um tema que ele está em voga o tempo todo. Simplesmente por conta desse perfil de liderança, por conta desse modus operandi de liderança, por conta das feridas emocionais e, por que não dizer espiritualmente, e espirituais, que vão sendo acrescidas ao indivíduo. Onde deveria ser um ambiente acolhedor, onde deveria ser um ambiente que apontasse para Cristo, onde deveria ser um Uhum. ambiente do amor, do perdão, não da condenação e não da meritocracia, porque na visão do abusador, ele trabalha muito em cima de mérito, quanto mais próximo dele, mais acesso se tem, Quanto mais quanto você mais produz. distante dele, mais longe dos acessos que ele possa te dar. Então, assim, eles trabalham muito com méritos. Então, para Cristo não existe isso. Uhum. Tanto que, numa parábola, Cristo faz uma festa, tantos que chegaram atrasados, e tantos que chegaram primeiro, todos têm o seu valor e todos sentam à mesa. Então, para Cristo não tem tempo de casa. Uhum. Nunca existiu, Entende? né? Nunca existiu e nunca existirá. Aí a pergunta é: se o Cristo é o mesmo e se a palavra é a mesma que nós ministramos, por que eles não fazem dessa forma? Uhum. Por que eles não conduzem da forma correta? Então, Porque eles precisam se manter onde eles estão. só pegando um gancho que você está falando, até um trecho que você deve conhecer e conhecereis a verdade, e a João verdade 8,32. vos libertará. Pegando um gancho nessa sua fala, Renato, fazer um paralelo aqui. Quais são os impactos, né, que essa relação abusiva, dessa liderança tóxica, produz na sua membresia? E quando eu falo relação, falo de impacto, estou falando de psicológico e emocional. Já que você, como pastor, né, Uhum. faz o chamado. Discipulado. Não, rapaz, gabinete. Sim, Gabinete gabinete, gabinete. pastoral. Então lá você deve ouvir muita coisa, inclusive até aqui ampliar um pouquinho o tema, Sim, porque isso parece meio que um tabu dentro das igrejas, né? Que bom que isso tem mudado um pouco, né? Algumas lideranças têm entendido e algumas, né? Como você tem estudado, se aprofundando mais sim, em sim. saúde mental, para entender a importância, porque tem muitos transtornos que às vezes são ocasionados por conta dessas lideranças. Então, dentro de um gabinete pastoral, que tipo de impactos, tanto psicológicos e tanto emocionais, podem ocorrer através dessas lideranças abusivas? O impacto nas suas vítimas. Sim. Então, o impacto, e algumas pessoas, eu e minha esposa, a gente já aconselhou, já, enfim, já ouviu em gabinete, ou aspas, né, em conversas, escusa ambiente igreja, mas acaba envolvendo esse ambiente de espiritualidade. O que mais elas, de forma unânime, né, elas têm de deficiência ou uma patologia emocional, podemos dizer assim, né? Uhum. Uma doença emocional, uma ferida emocional. Essa questão do medo é um bloqueador de talentos. O medo, ele é o sequestrador de capacidades. Então, por elas terem vindo desse ambiente abusivo, que o tema é o medo,
controle pelo medo, elas têm dificuldade até de se desenvolver de forma corporativa. Elas têm dificuldade de se desenvolver de forma amorosa com seu cônjuge. Tem dificuldade de impulsionar um filho. Então atrapalha a relação dela conjugal. Tudo. Atrapalha em todas as áreas. Área conjugal, a criação dos filhos, desenvolvimento cognitivo. Atrapalha toda a vida da pessoa. Você já, assim, em gabinete, lógico que a área emocional já é uma outra profissional, já entra na minha área. Sim, sim, né? sim. Mas você já teve que ajudar pessoas que tenham vivenciado isso e que tenha tido esse tipo de impacto, que tenha atrapalhado o relacionamento? Sim, sim, sim. Algumas pessoas. E como é que você fez para ajudar essas pessoas? Então, como disse, o medo ele acaba bloqueando a pessoa, né? A primeira pessoa precisa entender, volto a dizer, né? A falta de identidade também é algo surpreendente, né? Acaba fazendo com que a pessoa aceite qualquer coisa. E esse fato de aceitar qualquer coisa, na vida conjugal, isso é muito ruim. Sim. Porque aquele que não remove o lixo das suas emoções, um dia vai ter que remover suas emoções do lixo. Então, esse casal que viveu esse ambiente, vive um embate entre eles. De modo que, exemplo, né? Lá atrás, quando eu tomei a atitude em oração, eu e minha esposa, para poder chegar e conversar com essa liderança abusiva na época, a minha esposa ela não quis ir. Minha esposa ficou em casa. E eu me lembro que no gabinete, com essa liderança, eu virei para ele e falei assim, aí ele perguntou, ué, cadê a pastora Fabiana? Aí eu disse assim, então, hoje veio só a razão, minha emoção eu deixei em casa. Essa foi a linguagem a priori no gabinete que eu utilizei. Uhum. Porque ela tão fragilizada e com essa imagem que se tinha dessa liderança, ela não tinha, vamos dizer assim, a capacidade de decisão, de mesmo adoecida por esse ambiente, de sair dele. Uhum. Ela não tinha a coragem. Então, quando eu coberto pelas análises, né? Porque uma coisa que é certa, né? A gente precisa entender, após observar essas atitudes, colocar os limites devidos. Até porque você já experimentou isso. Justamente, justamente. E ao experimentar esse tipo de liderança governando, né, o sistema de governo deles, liderando nossas vidas, né, apacentando nossas vidas, ela teve essa certa dificuldade. Até quando eu tomo essa decisão, ela falou assim, amor, vai você, eu não sei, eu vou ficar chorando, eu vou ficar emotiva, eu vou ficar isso, aquilo outro. Eu falei, não, sem problema, eu fui. E quando eu chego, já a priori, no primeiro momento que quando ele perguntou sobre ela, eu já disse isso para ele. Porque ali eu já estava no limite e tomado de razões para tomar aquela tal decisão. Então, as pessoas que nós conversamos, dentro dessa perspectiva conjugal, foi isso que elas vivem isso. Um deseja sair, porque um às vezes acaba sendo mais informado ou mais aberto daquela tomada de decisão, e o outro fica assim, amor, é melhor a gente orar. Será que estamos fazendo certo? Para vocês, enquanto casal, porque uma coisa é você, como você falou, na adolescência, ter essa experiência. E enquanto casal, como é que é essa dinâmica com essa relação tóxica? Entre nós. Sim, entre vocês, entre a liderança, porque assim, porque às vezes um consegue enxergar e o outro não. Isso provavelmente começa a trazer um certo embate. Sim. Porque um quer sair e o outro quer ficar. Uhum. Como é que foi isso? Então, quando eu tomo a atitude, né, ao identificar, eu começar a limitar o poder de ação, de manipulação sobre mim, e muitas das vezes até sobre ela, ao chegar em casa, quando eu tomava uma atitude, por exemplo disso numa reunião, quando acontecia, quando eu chegava em casa, ela falava assim para mim, amor, não tinha necessidade de você falar daquela forma. Eu falei, amor, mas presta atenção, tudo que a gente tem vivido, algumas atitudes a gente precisa tomar. A gente precisa se posicionar, né? E eu me lembro que inúmeras vezes eu chegava em casa, Alan, né, pastor Alan, e ao chegar em casa a gente tinha aquela resenhazinha entre nós, né, de casal, aquele bate-papo de casal, e às vezes arranhava alguns pontos.
E esses pontos arranhavam porque, para ela, não deveria ser da forma como choque de ordem que eu dava. Uhum. Eu tinha que ser mais comedido. Eu simplesmente tinha que deixar as coisas Ela acontecer. tinha medo? Acredito que sim. Acredito não, tenho certeza que sim. E hoje? Então, hoje, desses anos para cá, Porque tivemos... isso, perguntando, desculpa te interromper, Uhum. porque esse tipo de relação deixam marcas, Sim. que é o que a gente chama de traumas. Inclusive, Freud tem uma frase que é bem interessante, que se enquadra bem nesse contexto, que ele fala o seguinte: o passado só é o passado quando não afeta o presente. Uau, verdade. Hoje, passou por isso, vocês passaram por isso. Sim, sim. Como é que é essa situação, tanto em você quanto de repente nela? Então, no meu caso, a gente ficou um bom tempo em oração, buscando de Deus uma direção de onde congregar. A gente sempre, quando tinha um indício, a gente fala, cara, aqui não dá para ficar. Uhum. Aí, porque isso acaba, como você acabou de dizer, gerando alguns traumas, né? Sim. E a gente acaba de uma forma, eu costumo dizer, eu uso uma frase há muitos anos, que é o seguinte: eu só sou réu do crime que eu cometo. Eu não posso ser réu do crime dos outros. Uhum. Né? Só que, infelizmente, por conta de inúmeras circunstâncias já vividas, vivenciadas, vai gerando traumas e você mapeia o outro como se ele fosse o mesmo do que você já Exato. viveu. Até porque o trauma, a sua mente, ela entende que você está sempre em um momento de perigo. Justo. Então, ela está sempre alerta. Um cheiro, uma palavra, Justamente. um comportamento, um local, né? Uma determinada hora. Então, é como se a sua mente acionasse, pum, naquela hora ali. E a pessoa, ela acaba olhando, né? Não só as relações, mas Sim, sim. todo o contexto que ela contexto. vivencia através da ótica daquilo que aconteceu com ela, como fosse um filtro. É uma lente, né, na verdade. Uma lente. Isso acaba atrapalhando a vida da pessoa. Sim, sim. E isso atrapalhou a vida de vocês? E se atrapalhou, como vocês conseguiram, ou se ainda estão conseguindo lidar com isso? Então, vamos lá, vamos por etapa. Atrapalhou, com certeza. Como disse, nós ficamos alguns meses, na verdade, acho que alguns anos, 2 anos, 1 ano e pouco, sem congregar. Visitávamos, mas uma coisa que nós nunca abrimos mão, mesmo durante esse processo, mesmo desse ambiente de trauma, a gente fazia nosso propósito em oração, jejum em casa, leitura diária, como a gente sempre fez e Uhum. faz até hoje, graças a Deus. Mas o que mais acontece, infelizmente, com algumas pessoas, é não saber lidar com isso. Elas se enclausulam de modo a não se desenvolver com Deus Pai. Uhum. Porque Deus é Pai. Ele é um Pai presente o tempo todo. Né? Só que muitos, o trauma são num nível tão hard, podemos dizer assim, que até nessa relação com Deus Pai, ela fica defasada. Já tocando nesse assunto, né, pegando um gancho mais uma vez na sua fala, porque vem vários insights aqui. Como eu cheguei a falar para você sobre gabinete, lógico que o pastor, né, ele dá o apoio emocional, Sim, sim. mas às vezes é uma outra área que não é dele. E como eu falei, hoje em dia tem muitas lideranças que têm entendido essa diferença. Tipo, até aqui eu posso, daqui para cá já não é comigo, já indica para um profissional adequado. Dentro dessa dinâmica de traumas, como a fé, como a religião pode ajudar a pessoa dentro disso que ela vivenciou, que traumatizou ela? Como eu digo, né, parece repetitivo, né? O desenvolvimento da fé ele é fundamental para as pessoas saírem desse ambiente, né? E quando eu digo esse ambiente, do que o traumatizou. Ela precisa desenvolver, volto a dizer, parece que é até redundante, né? Mas ela precisa ativar a identidade dela. Ela precisa, de uma vez por toda, saber quem ela é. Saber quem Deus é. E saber que o véu se rasgou. E que ninguém, exceto o próprio Cristo, que naquela cruz,
ao morrer e terceiro dia ressuscitou, nos deu acesso para que todos nós fôssemos a Deus. Uhum. E desenvolvêssemos essa nossa aproximação, essa nossa proximidade, a nossa vida com Ele. Só que as pessoas, por falta dessa identidade, elas ainda, infelizmente, por falta da cura dos seus traumas também, a falta de identidade, a falta de leitura e conhecereis a verdade. Você acabou de citar ainda há pouco, algum momento atrás. Uhum. E a verdade vos libertará. Só que, por falta desse conhecimento, exemplo disso, Amós, meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então, infelizmente, alguns caem no mesmo erro, continuam sendo presos por seus próprios algozes, simplesmente pelo fato de não ler e não desenvolver suas identidades. Então, assim, o que nós fazíamos nesse período, voltando lá? Continuamos a leitura, continuamos os devocionais e passamos a dizer para Deus algumas coisas das quais vivíamos. Falamos, Deus, olha, nós amamos a tua presença, te amamos, porém precisamos congregar. Nós sentimos a necessidade e a falta desse ambiente de comunidade de fé. Sim. Só que quando, onde e como? Nos aponte. Aí parece, de repente a galera que está nos ouvindo vai dizer assim, você tem quantos anos, pastor Renato? Quantos anos de ministério você tem? Bom, eu aceito Jesus com 16 e aos meus 26 anos eu sou ordenado a pastor. Pela Novo, Igreja né? Metodista. Novo. Então, de 26 anos, hoje com 45, faz as contas de quantos anos de vida pastoral tem. E quantas igrejas nós já pastoreamos? Bom, nós já pastoreamos 3, 4 igrejas. Essa é a quarta agora. Uhum. Então, o que a gente precisa entender disso tudo? Foi um processo. Minha esposa tinha dificuldade de confiar nas pessoas. Eu tive dificuldade de confiar nas pessoas. Principalmente desse ambiente que nós vivemos. Esse ambiente opressor, hostil, Que não deveria ser abusivo, assim, que né? não deveria ser assim, gerou isso em nós. Uhum. E o interessante, aí você vai dizer assim, Renato, mas em algum momento essa liderança não foi descoberta? Foi. E qual foi a postura? Aspas, ele meio que se humilhou a Deus quando, em escala, teve aproximadamente 40 pastores se desligando do ministério. 40? Então, em média, ele teve um defasar de poder, de liderança muito grande. Perde um público que fazia a manutenção da imagem que ele criou, né? Justamente. Porque o narcisista, lógico, tá? A gente não está falando aqui que toda liderança que Sim, age sim. assim é narcisista. Sim, sim. Porque aí existe todo um critério para diagnóstico. Mas a gente está falando de traços de narcisistas. Sim, sim. Então, um dos traços é não acabar precisando do outro para manter essa aparência de poder, de sabedoria, manter aquilo que ele construiu, que no fundo, tá? Inclusive eu tenho uma dúvida, algumas pessoas me perguntam, Alan, narcisista casa? Eu sempre falo casa. Mas Alan, o narcisista ama? Ama, de acordo com seus interesses, porque a relação com uma pessoa que tem esses traços bem fortes, e até que tem um diagnóstico, é uma relação de interesse. Então eles até casam, mas quando ele casa é porque essa pessoa ela está fornecendo alguma coisa para ela. Então, dentro do âmbito religioso, acredito eu, já fazendo assim Sim. um comparativo, um líder que tem esses traços narcísicos, ele necessita de membros, de pessoas que possam manter essa imagem que ele construiu, essa imagem poderosa. Mas, no fundo, todo narcisista ele é fragilizado. Ele é muito frágil emocionalmente. Sim. Por isso que alguns, quando você faz uma crítica, acabou você. Ou ele vai te perseguir, ou ele vai tentar inverter a situação, até pegando um gancho em tudo aquilo que você falou. É como se o líder colocasse você contra a parede e dissesse, olha, se você está me
me confrontando, se você está me questionando, então você está questionando a Deus, que foi Ele que fez, que foi Ele que mandou. Justamente. Aí gera um certo medo na pessoa, e essa pessoa então ela se encolhe. Agora, ainda dentro do âmbito, né, do gabinete pastoral, Sim. qual a linha que pode ser tênue entre o que é espiritual e o que é emocional? O que você pode cuidar enquanto pastor e o que está além de você e que você precisa passar para um profissional adequado para estar cuidando daquela pessoa? Eu acredito que seja, acredito não, tenho certeza que sejam as consequências dessa parte emocional no que diz respeito ao medo. Por exemplo, muitas pessoas que saíram desse ambiente, elas são acometidas de um processo de ansiedade muito absurdo, né? Elas ficam emocionalmente abaladíssimas, E né? se eu pudesse traduzir a ansiedade em uma palavra, seria medo. Sim, sim, justamente, né. Eh eh, outra coisa também é a perda da identidade que elas acabam adquirindo por conta desses ambientes. Uma coisa ou outra, um pastor consegue trabalhar. Exemplo disso, a fé, a identidade dele é em Deus, a identidade dela, daquela família, daquele casal, é em Deus, saber quem Deus é, saber quem ela é em Deus. Ok? Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Uhum. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Então, saber quem você é em Deus é fundamental no quesito a desenvolver essa identidade para que não só o adversário, ao perceber que o seu emocional está defasado, ele implantar no meio da sua vida Uhum. incapacidades, né, autoimagem negativa, Que as e pessoas se sabotam muito, né? justo, Não autossabotagem. consigo, não vou, não é para mim, mereço isso. Justo. Então acaba trazendo até outros tipos de situações para a vida da pessoa. Então, baseado na sua fala, a fé é uma ferramenta poderosa Sim, para tratar essas questões de trauma, sim, essas questões emocionais, esse contexto abusivo. sim. Eu passei uma tormenta muito grande no quesito Covid. E por eu estar mal emocionalmente após sair desse ambiente, olha só, Uhum. como disse, gerou alguns traumas. Sim. Veio o Covid. Eu peguei o vírus do Covid, o 19. E não é uma boa época para estar fragilizado emocionalmente, né? Justo. Fiquei muito mal, né? Minha esposa foi uma parceirona, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Até que um dia, meu relógio smartwatch, não era esse, era um outro, e ele aferindo a minha tanto frequência cardíaca como oxigenação. Quando eu aperto aqui, eu estava muito fraquinho, numa noite, eu aperto e vejo, eu falo, eu estava com 42 de pulsação. Uau. Muito ruim. E eu, na minha cabeça, eu falo isso até chego a me emocionar, na minha cabeça eu estava gritando pedindo socorro. E a minha esposa dormia ao meu lado, né. E eu chamo ela, eu chamo Fabiana, Fabiana, mas para mim eu estava gritando. E enquanto eu a chamo, ela está tendo um sonho. Como a gente está dentro desse ambiente religioso, a gente pode falar também sobre coisas espirituais. Uhum. Fica à E ela está vontade. tendo sonho. E o sonho que ela estava tendo é que tinha um homem preto, né, alto, forte, no sonho, com 2 cachorros como se fosse Rottweiler preto na porta da casa onde a gente morava em São Gonçalo. Resumindo, subentendido na mente dela, ela falando comigo depois, que é como se fosse o espírito da morte, né, que já estava rondando a casa por conta de como eu estava mal, mal, muito mal. E naquele ambiente, quando eu estou gritando por ela, e ela tendo aquele sonho, ela simplesmente ela desperta do sonho, começa a falar em línguas e com muita autoridade ela repreende, sai daqui, do nada ela acorda. Alan, meu amigo, eu fui renovado por Deus naquele momento, de uma forma absurda. E eu pude ver o quanto Deus me livrou da morte naquele momento. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver com a pergunta Uhum. que eu acabei de te fazer, Renato? É aí que você vai entender. Eu já tinha me desligado desse momento, desse ambiente abusivo, e nós conhecíamos um casal de pastores lá próximo.
que por eu estar emocionalmente abalado, após a saída desse outro ambiente aí, eu me permito congregar nesse local. E nesse lugar, nesse local que eu congrego, Uhum. esse casal também usava de manipulação. Rapaz. Pois é. Eu saio de um algoz e caio em outro. É um padrão? Olha só. Quando eu caio aqui, por quê? O Covid gerou em mim ansiedade. Então, eu estava muito ansioso. Eu sentava no sofá, meu coração dava taquicardia, acelerava, sudorese, e minha mente embaralhava. Eu fui uma vez no sacolão, e no sacolão, para você ter noção, fui buscar frutas. Quando eu atravesso a rua, estava perto do sacolão, atravessar a rua, um sinal. Quando eu atravesso a rua, me deu um apagão. Eu sentei na rua com as frutas, botei as frutas e comecei a chorar. Uhum. Sentei no meio da rua, o pessoal buzinando, pepé, 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 de um lado pro outro. E eu sentado na rua com os 2 sacos na mão. Travou. No meio da rua, travou. Até que um vizinho me viu, me acudiu, né? Me deslocou até a calçada, eu fui andando até em casa e falei com a minha esposa o que tinha acontecido e tal. Quando eu chego nesse outro ambiente dessa igreja, esse casal de pastores focam em mim e não no casal. Eles focam em mim. É sempre um tipo de padrão, né? Porque é sempre o troféu. Justo. Sempre alguém é um troféu. Então, eu já estava emocionalmente abalado, então começaram a ser bem presentes. Não, você é um leão, você é isso, você é aquilo outro, enfim. Até que num culto, eu acho que foi o melhor momento que eles fizeram. Tudo, não, você precisa se desenvolver novamente. Eu te conheci, você é uma potência. E é isso, aquilo outro. O que eles fizeram? Me colocaram num ambiente para ser um intercessor. Eu amo oração. No ambiente de oração, fizemos as escalas das pessoas, precisávamos fazer uma escala de intercessores. Fiz a escala com toda a minha deficiência, só que eu encabecei a oração, jejum e oração, e nós fomos para o monte. Na primeira semana, Deus tirou a escama dos meus olhos, Deus tirou os comichões dos meus ouvidos, e Deus intensamente mexeu nas minhas emoções, me tirando daquele quadro. Pronto. Eu virei o problema. Tudo que eles precisavam é de mim nas condições em que eu cheguei. Fragilizado. Fragilizado, dependente, manipulável. Quando agora Deus intervém e cura, entra nas minhas emoções, eu ativo a minha identidade. De fato, eu sou um leão. Uhum. E quando eu chego e converso com os pastores, a palavra que eles usam é a seguinte: depois que Deus voltou a te usar, né, te manifestar-se através da sua vida, você mudou. Ou seja, eu me tornei o problema. Uhum. Quando, na verdade, eu era, dito por eles, tá? A suposta solução. Você é uma potência, você é uma bênção, você é isso, Mas você é não pode ser aquilo. maior. Mas, justamente. Dentro dessa sua fala, qual seria então a vítima perfeita dentro desse contexto religioso para uma liderança que é abusiva? A manipulável. A que não sabe quem é. Ou a que tem traumas, A que tem traumas, a que tem feridas carrega emocionais, ausências dentro carregam dela. ausências, abusos. Eu costumo dizer, não tem como a gente julgar o adulto sem saber a criança que ele foi. Uhum. E o interessante é que, infelizmente, essas crianças, aspas aí, Uhum. espiritualmente falando, né? E até emocionalmente, né? Escondidas nessas pessoas é que são os problemas. Aí nós já entramos já no campo da família. A importância de ter uma base familiar saudável para que a pessoa possa se desenvolver adequadamente. Quando a gente fala adequadamente, a gente está falando emocionalmente. Sim, sim. Né? Que vai fazer com que a pessoa se proteja disso tudo. Geralmente uma criança que cresce num lar desestruturado, ela vai ser um adulto fragilizado, Sim. que não consegue fazer escolhas, uma pessoa insegura, uma pessoa que vai estar sempre procurando se apoiar em alguma
alguém, alguma liderança, enfim, alguém que possa produzir nela algo que de repente ela tem falta. Às vezes é a ausência de um pai. Muitos identificam numa liderança religiosa como se fosse um pai. E se é o pai pode tudo, né? Então ele vai fazer tudo e a pessoa então ela vai abaixar a cabeça porque ela entende que é o pai dela que está ali, mas na verdade não é o pai. A ausência que ele teve dentro do âmbito familiar produziu nela feridas que essa criança ela vai se manifestar só que de forma inadequada, né? Então seriam vítimas fáceis para esse tipo de ambiente. E você, inclusive, falou de um padrão, né? Sim, Aliás, eu falei de sim, padrão, você falou. que saiu de um lugar, foi para Foi outro. para outro. Parece um padrão aí repetitivo Sim, sim, desse sim. tipo de liderança. Agora, quais sinais indicam que uma comunidade de fé, ou religiosa, ela promove uma maturidade saudável, né? Seja qual for o ambiente. Sim, quais são os indícios? Não, esse local é um local seguro para você estar. E quando a gente fala de seguro, a gente não está falando de perfeição, Justamente. porque nós somos pessoas imperfeitas, que seguimos o que é perfeito, que nos aperfeiçoa no meio do caminho. Então, não estou falando de perfeição, estou falando de um ambiente em que você pode ser você, né? Um lugar onde que você pode se desenvolver. Então, que sinais você poderia dar de orientação para as pessoas que o local em que elas estão, ou que elas planejam ir, não, pode ir que esse lugar é um lugar religioso seguro. Bom, primeiro ponto, ele precisa ser uma comunidade de fé que é bíblica. Pastor, como assim bíblica? Aponte para Cristo, te leve a Cristo e faça você se desenvolver nele, não a partir dos méritos de uma liderança. Nunca, esquece isso. A outra questão que a gente já ouviu muito em gabinete é, por exemplo, as pessoas tendem, né, a amar isso, Uhum. porque, conforme você mesmo falou do padrão, isso já é um padrão em inúmeras comunidades de fé, infelizmente, como perfil dos líderes delas, né? Ter com que os seus membros, para tomar qualquer tipo de decisão, façam um gabinete. Se for comprar algo para dentro de casa, tem que fazer um gabinete. Se for mudar de emprego, tem que fazer um gabinete. Então, se o lugar é saudável, a decisão, claro, buscar conselhos é bom. A gente aqui não está falando contra um conselho. A gente está falando do padrão, Uhum. né? A decisão do melhor emprego e se isso é ideal para você ou não, a análise precisa ser sua. A análise precisa ser do próprio indivíduo. Então, identificar se aquela comunidade de fé ela é manipuladora, abusadora, existe ali um perfil de narcisista naquele local, começa olhando essas coisas. Outra coisa também é qual seria o problema, e aqui eu vou ser um pouco polêmico, qual seria o problema de você comunicar à sua liderança que naquele domingo é um aniversário lá, vou usar essa expressão bem descolada, gente. É aniversário do seu coroa, é aniversário do seu papai, e você precisa estar com ele. Só que ele não é cristão. Qual seria o agravante, aspas, espiritual, de você naquele dia, até um domingo, não podendo estar comunicando ao seu pastor para estar no aniversário do seu pai? Qual seria o problema? Na minha visão pastoral, nenhum. Na minha visão, na minha perspectiva pastoral, nenhuma. Só que como identificar se aquela comunidade da fé, ela de fato tem uma Uhum. liderança abusiva ou não? Fala assim, não, eu preciso de você. Eu não posso liberar domingo, cara. Acaba o culto, você passa lá no seu pai. Ou então vai antes do culto. Por que na hora do parabéns? Uhum. O bolo você come depois. Eu ouvi isso uma vida inteira. E a questão do bolo é a honra, né? Você tá Não é o entendendo? depois, é a honra. Então, assim, exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, almoçar com seu pai, almoçar com a sua mãe, fazer aquele churrasco em família. Então, a análise feita aqui,
do que é doentio, do que é abusivo e do que não é abusivo, começa por esses filtros. Como nós falamos aqui das lentes, né? Uhum. Então, a pessoa adoecida, para onde ela deposita o seu olhar, ela vai olhar com diagnóstico de dor, né? Então, assim, é analisar, primeiro, ela sendo bíblica, segundo, descentralizadora. Importantíssimo isso, né? Porque a comunidade abusiva, ela é centralizadora. E dentro da pirâmide organizacional deles, os manipuláveis são os líderes, porque todos, na verdade, são os fantoches, onde eles balançam os dedos e os bonequinhos têm as suas ações. Mas o lugar saudável é quando eu vejo em você o seu desenvolvimento, a sua capacidade e permito, claro que existe a prestação de conta. Poxa, pastor, na área tal, estou pretendendo fazer um acampa dentro com jovens. O que o senhor acha? Vamos ver as datas, meu filho, vamos lá. Vamos olhar aqui as datas. E deixa Deus te usar. Aí vai muito da questão organizacional. Organizacional, né? A gente precisa fazer esse tipo de análise, né? Uma coisa que hoje, na Tabernáculo de Davi, na comunidade de fé que nós pastoreamos, a gente busca informar as pessoas dentro de uma perspectiva bíblica o que ela pode se desenvolver em Cristo, quanto não é o que não pode e o que pode, é o que convém e o que não convém. Você entende? E a decisão sempre é da pessoa. Sempre da pessoa. Sempre da pessoa. Claro que existem coisas que elas não têm por conta de leitura, por conta de experiência com Deus, elas não têm, de repente, a capacidade de clareza sobre aquele determinado assunto para tomada de decisão. E nós vamos orientá-la. Mas, na conversação, buscar com que ela entenda e, ao entender, ela tome suas próprias decisões. Nunca vai partir de mim, faz isso. Uhum. Nunca vai partir de mim, faz aquilo. Nunca vai partir de mim, não compre. Até porque se você fizer isso, então essa pessoa não entendeu nada até hoje. Justamente. Entende? Então, comunidade de fé, esse ambiente religioso saudável, passa por esse filtro. Perfeito, pastor. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Agradecer ao pastor Renato Melo. Eu que agradeço. Por se disponibilizar a estar aqui Amém, conosco. amém. E só relembrando um pouquinho que nós falamos sobre essa questão de liderança abusiva, justamente nesse âmbito, quando você não pode ser você, quando você não pode fazer nada, quando você não pode sobressair, enfim, quando você tem que abaixar a cabeça e não pode questionar. Então, se você está vivendo em um ambiente em que está te trazendo dor, opa, já é um indício muito sério que eu preciso reaver muita coisa. Porque esse lugar não é um lugar para te trazer dor. Pelo contrário, é um lugar para te trazer uma calmaria, uma paz, uma transformação. Um ambiente onde você pode se desenvolver saudavelmente. Quando a gente fala saudavelmente, lógico, a gente está falando de psicologicamente, né, e espiritualmente. Aleluia. Então, é um ambiente onde você pode ser você. Novamente invocando aquele versículo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o amor, ele é libertador. Se o ambiente em que você está, onde você está, ele não te traz uma liberdade, Uau. então eu questiono se esse ambiente é um lugar de amor. Porque o amor, ele liberta, ele não aprisiona. Então, ele permite você fazer suas escolhas, às vezes equivocada. Mas o papel do pastor literalmente é estar ali como um pastor. Sim, sim. A ovelha vai, se machuca e ele está sempre ali para estar acolhendo, cuidando e depois soltando no pasto. Filhinho, filhinha, vai. Mas e se machucar de novo? Não tem problema. O pastor está aqui. Estou aqui para te ajudar. Até que chega uma hora em que você não se machuque mais porque você aprendeu. Então, esse é o papel do pastor. Sim. Uma liderança saudável e uma igreja saudável. Então, pastor, gostaria que o senhor, claro, desse uma palavra final e também desse suas redes sociais para que as pessoas Beleza. possam aí, de repente, estar te seguindo e também da sua comunidade de fé. Fechado. Eu só quero deixar uma frase que eu anotei aqui no meu bloco de notas, intencionalmente, para nesse desfecho final poder compartilhar. Presta atenção. Quando a autoridade precisa humilhar para existir,
ela já perdeu a sua legitimidade. Vou repetir. Quando a autoridade precisa humilhar para existir, ela já perdeu a sua legitimidade. E quando alguém precisa ser adorado, ovacionado, o tempo todo, não é força. Isso é uma ferida escondida atrás dessa força. Perfeito, né? Brilhante colocação. Eu acrescento aqui para você que já vivenciou algo parecido ou que está vivenciando, Sartre traz uma frase que a gente termina aqui com ela. A questão não é o que fizeram com você, mas sim o que você faz com o que fizeram com você. Uau. E eu acrescento, porque quem fez está vivendo. E você? Então, o Movimente. Aqui nós falamos de assuntos variados, falamos de psicologia, falamos de vida, tá? Me chamo Alan Souza, além de pastor, como foi falado aqui pelo meu amigo Renato Melo, que também é pastor. Eu Amém. também sou psicólogo, então eu entendo dessas duas áreas e o intuito aqui é falar sobre vida. Então aqui a gente fala de assuntos variados. Então, se você se interessa sobre assuntos de psicologia, assuntos emocionais e até espirituais, que em algum momento a Sim. gente vai estar tratando aqui, então aproveita e nos segue aqui e não esquece de acionar o sininho para estar sempre recebendo as notificações. Então, obrigado pela sua companhia e espero vocês na próxima.